Graça e paz da parte do eterno Deus vos seja multiplicada. Meus amados, queridos amigos e irmãos, é sempre um grande prazer quando Deus, sendo oportuno, nos delega a ocasião de poder chegar até você que passa a assistir esse vídeo, e não apenas você, mas que inteligentemente você possa pegar esse vídeo e compartilhar e fazendo notoriedade para muitos outros da rede social, fazendo com que venhamos ter a inteligência de transformar a rede social numa poderosa rede evangelística. Penso tanto quanto nunca foi tão necessário nós investirmos no reino de Deus, fazendo com que a palavra ela vá avante, seguindo por esses caminhos que Deus nos delegou, chamado a rede social, né? Hoje eu tenho algo muito forte a passar para você que está aí assistindo e dizer a você que nós estamos aqui, nesse local fantástico, nesse local maravilhoso. Ontem nós estivemos aqui, né, meu amor? Sim. Orando pela vida daqueles irmãos que têm somado com a parcela de cooperação em nosso ministério, orando por todos quanto vêm, pedindo oração pela rede social, nos procurando nesse local maravilhoso, fantástico, nesse local deserto. Nós estivemos ontem à noite aqui orando, né? E eu quero iniciar aqui com umas perguntas básicas, que elas são perguntas que quando a gente toma por ouvir, a gente ouve tomado por uma reflexão, doçando a nossa alma de responder com aquela doçura em nossos lábios. Pergunta número 1. Você gostaria que uma prosperidade de fato viesse abraçar os seus pés, fazendo com que o seu jornadear pelo caminho da vida fosse transformado ao ponto de pessoas olhar para você com outros olhos? Pergunta número 2. Você gostaria que todas as bênçãos de Deus se materializassem na sua vida, transformando a sua vida, quer seja no aspecto parlamentar, sentimental, emocional, ministerial, profissional e etc.? Você gostaria que Deus fizesse com que houvesse uma reviravolta na sua história, na sua vida, ao ponto de fazer com que não apenas você se tornasse um abençoado, uma abençoada, mas um abençoador, fazendo fonte de bênção para muitas outras pessoas? Não há um louco quase que assistindo esse vídeo que viesse trazer uma resposta negativa. Todos enchendo a boca de muita doçura, dizendo: eu quero, pastor. Qual é o caminho? Qual é a receita? Pois é, a receita, depois dessas perguntas, é uma outra pergunta. Eu gostaria de saber se você tem a coragem de fazer o que uma mulher na Bíblia fez. Porque aconteceu na vida dela algo que eu passo a chamar de um extraordinário. É simples, essa mulher, se vivesse hoje, ela seria chamada, taxada pelos homens naturais de louca, maluca, de débil mental, para fazer o que ela fez. E o cenário que eu passo a deixar rapidamente, de forma ligeira, resumida, sintetizada, sem precisar ser delongo aqui, é o cenário do primeiro livro de Reis, o capítulo 17. Está ali, você pode ler atentamente o versículo 8, eu não vou ser tão explícito no sentido de trazer tudo em minúcias para que o vídeo não fique tão delongado. Mas o cenário é o cenário da viúva de Serepta. Essa viúva apresenta pelo menos 3 questões a serem pontuadas quando eu olho para a Bíblia Sagrada. Primeiro, ela é uma mulher que acolheu um profeta. Perceba bem, porque a vida de pessoas às vezes não muda, mesmo querendo que a vida viesse mudar. Há uma segunda situação dessa mulher, cuja situação é que ela teve uma hospitalidade com o profeta. Coisa que hoje muitas pessoas não têm mais. A nossa saúde emocional depende de como tratamos e somos tratados pelas pessoas, e lamentavelmente a gente vive hoje no mundo de tolerância zero. Há uma terceira situação dessa viúva de Serepta, que ela ouviu o que Deus falou, e isso é muito importante, porque mais do que escutar é ouvir. Agora perceba bem, evidentemente que quando nós falamos da cidade de Serepta, a gente estudando as questões geográficas, esse lado geográfico, é uma cidade pela qual ficava em Sidom. Onde ficava Sidom, pastor? É uma terra pagã a norte de Israel. Ou seja, essa mulher estava ali não é à toa. Por que a mulher foi parar nessa região? Ela fugiu para lá, evidentemente porque ela estava sendo o quê? Uma mulher perseguida. Agora perceba comigo que quando você vai ler, reler, examinar, estudar o texto, é uma mulher que estava num cenário crítico, delicado, deplorável, daquele dia pela qual ela mesmo desenhando um ponto final da sua história vai fazer o quê? Um bolo para comer com seu filho e ali dar um ponto final na sua história e morrer. Ou seja, ela vai preparar um bolo para comer, dar ao filho, enfim. E acontece um cenário extraordinário na vida dessa mulher. Por quê? Perceba o que acontece. A crise, se você estudar a íntegra da história dessa mulher, a crise na vida dessa mulher, ela já durava aqui 6 meses. O cenário pela qual aparece o profeta Elias, ele vai dizer: 3 anos e meio não vai chover. E não passa uma gota de água. E Deus então assina falando: não vai passar. Segundo a minha palavra, é Elias dizendo:
e não chove. Havia 6 meses. Então perceba uma coisa muito interessante. Em 6 meses que essa mulher já estava enfrentando essa situação deplorável e delicada, pela luz e questão da lógica, ainda iria durar 3 anos pela frente a crise. E aparece o quê? Aparece o profeta. Agora, qual é a recomendação de Deus por intermédio da boca do profeta? Esse bolo é o bolo pela qual você está fazendo? Tô. Tá preparando? Tô. Ah, tá ficando bom? Top. Tô tentando fazer do melhor, porque é a última refeição. É a última? É. Então vou fazer o seguinte, não vai ser a última não. Ah, não, a última já foi, na lógica. Essa aqui vai ser para o profeta. Ah, como assim? Eu disse que homens naturais não iriam entender o que está no cenário. Como assim? Pega esse bolo e dá ao profeta. Peraí, dá ao profeta? E o filho? Aqui vai entrar um peso de confiabilidade em Deus que não é para qualquer pessoa. Perceba só. Ela então vai dar... Pense comigo. Ela vai dar uma refeição. Pense comigo. Ela vai dar uma refeição ao profeta. Não foi uma refeição? Uma refeição. Raciocine comigo, meu amor. Foi uma refeição, não foi? Sim. Uma refeição. Ele liberou uma palavra para essa mulher. E a palavra que ele liberou não foi apenas pautada em uma refeição. Foi uma palavra para 3 anos. Para quem não entendeu, eu vou facilitar na luz da lógica. Ela deu uma refeição ao profeta. Ele libera uma palavra de 3 anos para essa mulher. Sabe o que aconteceu? Se ela deu uma refeição, essa mulher recebeu 6.570 refeições. Eu venho aqui dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém, meu filho. Quando você tem um coração de liberalidade, de abrir a mão para o reino, coisas inefáveis vai acontecer. E eu finalizo aqui profetizando algo extraordinário para a sua vida. Uma semente plantada, ela vai gerar uma árvore. Uma árvore tem vários frutos. Um fruto tem várias sementes. O que eu aprendo com isso? O poder multiplicador daquilo que sai da sua mão plantado é algo tão surreal, é algo tão extraordinário que não é explicado em questões da lógica humana. É o que Deus dirige a alguém que esteja assistindo esse vídeo agora. Tenha confiança em Deus. Quanto mais liberalidade você entender que a obra de Deus precisa de homens e mulheres cujos corações sejam tomados por corações missionários, Deus há de surpreender aqueles pelas quais viver essa palavra e colocar a mesma em praticidade de vida. Glória a Deus. Notável se faça perceber que o tempo já escureceu. Nós tivemos um momento de oração, de clamor, de busca aqui. A presença de Deus foi muito forte aqui. E eu quero finalizar agora esse vídeo e dizer que nós estivemos orando aqui, por muitos nomes que estão nesse caderno de oração. Eu quero dizer uma coisa com base na mensagem que eu deixei aqui minutos atrás e dizer uma coisa muito séria. Na vida nós temos a opção no que a gente planta, mas após plantado a colheita é irrevogável. Ninguém é obrigado a plantar, mas depois de plantado é obrigado a colher. Aqui atrás, aqui nas minhas costas, tinha antes uma linda, bela e bonita plantação de soja, um campo verdinho, né, meu amor? Sim. Foi arrancado. E arrancado a terra ficou assim, a terra está preparada. O que eu quero dizer com isso? Está começando a gotejar uma pequena chuvinha serode agora. Eu estava comentando com a minha esposa que essa pequena chuvinha agora representa a presença de Deus caindo nessa terra, que essa terra passa a representar o nosso coração. É dessa forma que eu quero ensinar de uma forma pedagogicamente a mensagem pela qual Deus me orientou a introduzir no seu coração, fazendo com que você entenda que quanto mais liberalidade você tem para abençoar, mais abençoado ou abençoadora você vai ser, meu querido. É assim que funciona na vida. Que Deus continue por intermédio da sua palavra, falando mais e mais, e a palavra achando guarida no coração de alguém que se abre para a mesma ser uma semente, e a semente cair numa terra fértil, ser germinada, e o dono da terra trazer uma resposta em datas que vão se avizinhar logo à frente. Que momento glorioso foi esse, pela qual a gente tem vivido ao encontrar a palavra de Deus, aquecendo nossos corações. Compartilhe esse vídeo com muitos outros. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.